seguindo no nosso Diário Interativo com a Ana Paula, que vem falando aqui sobre o ECA, esclarecendo tudo sobre o ECA aqui para os nossos telespectadores que precisam aí, sentem essa necessidade por informação. E hoje a informação é direto do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente falando sobre o ECA. Certo, então você falou para a gente, contou da programação da semana em comemoração aos 27 anos do ECA, e aí a pergunta que ficou foi a seguinte: essa programação se encerra no domingo ou continua? Bem, a programação, o trabalho com a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, ela é contínua e necessária. Certo, certo. Mas os eventos terminam... Os eventos terminam no domingo. Certo. Porém, aí tem toda a rotina do Conselho. Tem toda uma rotina de acompanhamento, de participação, de fortalecimento junto aos municípios, junto às organizações não governamentais do nosso estado, onde nós vamos, sempre que possível, levando palestra e orientação quanto às políticas de atendimento à criança e adolescente, principalmente quando se trata da questão do ECA. Junto às escolas estaduais e municipais, durante o mês todo nós estaremos nos fazendo presente dentro desses espaços. E existe o Conselho, ele trabalha muito com campanhas? Não diretamente com campanha, mas nós trabalhamos com o fortalecimento dessas campanhas. No período do Carnaval, né, principalmente com o fortalecimento do enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, né, que na época do Carnaval ela é mais visível e mais necessária ser debatida. 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento também à violência sexual contra a criança e adolescente, ao período do Estatuto da Criança e Adolescente, agora 13 de julho, né? Como também nós temos as campanhas que são colocadas através das próprias organizações, que nos chamam para estar fortalecendo o trabalho junto com elas. Certo, sabedores de que os beneficiários são as crianças e os adolescentes. Nós deveríamos... A pergunta aqui seria a seguinte: existem campanhas direcionadas aos pais? Porque para chegar nessa criança e adolescente que são dependentes, nós talvez tenhamos que nos direcionar muitas vezes aos pais. Existe alguma campanha direcionada aos pais? Todas as campanhas, elas envolvem diretamente os pais irresponsáveis, os familiares irresponsáveis. Porém, nós temos uma grande dificuldade de chegar a esses pais, né? Há uma limitação. Por quê? Porque quando nós buscamos as instituições, quem está presente, normalmente são as crianças e adolescentes. Há uma evasão muito grande dos pais de estarem participando de palestras, encontros, reuniões escolares. É muito interessante quando nós vamos às escolas e onde há toda uma programação do encontro de pais e responsáveis, nós conseguimos atingir mais diretamente. Mas todas as campanhas que nós não fazemos diretamente para as crianças e adolescentes. Nós fazemos para as famílias e para os responsáveis. O processo de sensibilização quanto ao Estatuto da Criança e Adolescente, ele não é diretamente para a criança, né? Mas sim aos familiares, para que os familiares possam entender que o Estatuto, ele não é uma legislação, uma lei que vem retirar o poder dos pais responsáveis quanto ao processo de cuidado e proteção de seus filhos. Porque há um entendimento trocado com referência ao Estatuto. Muitas pessoas dizem que o Estatuto é uma lei que vem tirar o poder dos pais. Pelo contrário, o Estatuto vem fortalecer o poder dos pais no cuidado e proteção de seus filhos. Certo. Essas ações, elas são realizadas em alguns locais específicos? Como é que vocês fazem para tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis? As ações direcionadas do Conselho, ela é articulada com as organizações não governamentais e com as próprias secretarias, tá? Então, todas as nossas ações, elas são vinculadas com as instituições, principalmente com os conselhos municipais do direito da criança e adolescente dentro dos municípios. E na nossa capital, nós trabalhamos com as organizações não governamentais. Nós fazemos parcerias com o próprio Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual. Dentro do comitê há várias organizações e é nessas organizações que nós atuamos. Por exemplo, nós temos
a rede Um Grito pela Vida, né? Fazemos parceria com elas, elas fazem ações dentro das comunidades e nós, enquanto Conselho Estadual, fazemos parte dessas ações junto com elas, fortalecendo o trabalho delas junto à comunidade. Assim como no MCVE e em várias outras organizações que fazem parte da rede socioassistencial. Certo. E aqui eu tenho um tema aqui que eu acho que tu vai gostar. Que foi lançado nesta quinta-feira o plano de enfrentamento à violência sexual contra a criança e o adolescente. A gente vai querer que tu explique para a gente no que consiste isso. Bem, o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, eles são deliberações, estratégias de atendimento, de enfrentamento a essa situação dentro do nosso estado. O estado do Amazonas, ele apresenta um índice muito elevado quanto à violência sexual de criança e adolescente, nas suas múltiplas faces. Tá? Ana Paula, deixa eu te falar. Vamos fazer o seguinte, para ter uma continuidade só, que quando tu deslancha, tu segue o raciocínio, hein? A gente vai fazer logo uma breve pausa para o intervalo comercial e em seguida tu já entra explicando para a gente o que é esse plano de enfrentamento, tá bom? Okay. Então, vamos para o nosso intervalo comercial.